Uma delegação saudita viajou para Viena em novembro de 2014 para uma conferência da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. O ministro do petróleo saudita, Ali Al-Naimi, sabia que precisava fazer os produtores fora da OPEP se sentarem à mesa de negociações. E naquele momento isso significava negociar com o maior produtor do mundo no momento, a Rússia. Al-Naimi havia chegado alguns dias antes a Viena e se preparava para negociar em reunião com os maiores players do momento, os mexicanos e os russos. O ministro venezuelano Rafael Ramírez foi quem arrumou essa reunião. Al-Naimi e seus assessores, fugindo dos olhares da mídia, vão para o fundo do hotel e entram pela cozinha, seguem para o elevador de serviço e em segredo para a sala onde aconteceria essa importante reunião. Na sala de reunião estão presentes o ministro mexicano Pedro Joaquim Caldwell e os russos Igor Sekin, CEO da Rosneft, e Alexander Novak, ministro de energia da Rússia. Al-Naimi explica a eles a situação e a posição e a estratégia proposta pelos sauditas. O ministro mexicano explica que não poderia se comprometer com isso, pois o seu país estava em uma campanha para atrair mais investimentos e não poderia cortar a produção. Já os russos trazem argumentos sobre clima, sobre tecnologia, sobre logística e outros argumentos com os quais eles dizem que não podem se comprometer com esses cortes de produção que os sauditas estavam propondo. Al-Naimi esperou calmamente que os demais concluíssem seus raciocínios e suas explicações, quando então ele se levantou e disse: "Parece que ninguém está em condições de fazer cortes. Então acho que esta reunião está encerrada, senhores." Recolheu seus papéis, apertou a mão dos seus interlocutores e se dirigiu à porta para sair. Virou-se e disse apenas: "Obrigado." Os demais permaneceram atônitos na sala, se olhando. Eles não percebiam o que acabava de acontecer. A história de Al-Naimi. Al-Naimi era reflexo das mudanças que aconteceram na Arábia Saudita devido ao petróleo. Nasceu beduíno, morador do deserto. Em 1947, com apenas 12 anos, foi contratado como office boy na Aramco. Porém, menos de um ano depois acabou demitido quando a legislação mudou e proibiu o trabalho de menores de idade. Após a Segunda Guerra Mundial, a Aramco fez uma joint venture com empresas americanas. Nesse período, Al-Naimi foi enviado para os Estados Unidos num programa de treinamento e formação de mão de obra da Aramco, onde ele cursou a faculdade de Geologia na Universidade de Lehigh, na Pensilvânia, e posteriormente concluiu seu mestrado em Geologia Econômica pela Universidade de Stanford. Retornou à Arábia Saudita, onde foi contratado pela Aramco como geólogo de exploração e produção e seguiu carreira na empresa, galgando diversas posições e cargos. Até que em 1983, após a nacionalização da Aramco, Al-Naimi se tornou presidente da empresa. Al-Naimi viria a se tornar muito próximo do rei Abdullah e 12 anos depois se tornaria ministro do petróleo da Arábia Saudita. O rei confiava muito em sua sabedoria, experiência e conhecimentos para cuidar do petróleo da Arábia Saudita. Al-Naimi foi eleito uma das 10 pessoas mais influentes do mundo em 2008 pela revista Times e em 2011 ficou no ranking dos 50 mais influentes do mundo pela Bloomberg. Alguns dias depois, em 26 de novembro de 2014, Al-Naimi entrou na reunião da OPEP e trouxe a posição de Riad. Se a Arábia Saudita ou a OPEP reduzirem a sua produção sem a participação dos produtores fora da OPEP, estaremos apenas perdendo receita e mercado. O nosso problema, senhores, é que há produtores demais. Neste dia, os países da OPEP chegaram à sua mais controversa, polêmica e importante decisão. Não tomaram decisão alguma. Eles não iriam usar o poder do seu cartel para orientar o mercado. Pelo contrário, deixariam que o mercado se orientasse sozinho. Todos poderiam produzir o quanto quisessem. O mercado vai se estabilizar sozinho, disse Al-Naimi. Mais cedo ou mais tarde. Árabes contra os Estados Unidos.
Durante cerca de 3 anos, entre 2011 e 2013, o preço do petróleo se manteve relativamente estável, em torno de $100 por barril. Era um patamar de preço historicamente caro, porém estável, e o mundo já estava acostumado com ele. Orçamentos nacionais, financiamentos de projeto, tudo já contava com esse patamar dos $100. Era o normal. A perspectiva para o final de 2014 era de escassez do produto, devido principalmente a situações geopolíticas complicadas. A guerra civil da Líbia, no norte da África, os atentados contra a infraestrutura de produção de petróleo na Nigéria pelos militantes de grupos rebeldes, como os Vingadores do Delta do Níger, a queda de produção de petróleo venezuelana, as sanções ao petróleo iraniano impostas pelos Estados Unidos e o Estado Islâmico, desestabilizando a produção de petróleo do Iraque e da Síria. No entanto, essa perspectiva não ocorreu e os preços mantiveram relativa estabilidade. Mas isso não quer dizer que havia uma falta de instabilidade como previsto no mundo, apenas que havia um equilíbrio, com a instabilidade e a queda de produção de alguns países, com os ganhos de produção devido ao petróleo e o gás de folhelho nos Estados Unidos. Em meados de 2014, com a desaceleração do crescimento chinês e o aumento de produção de países como Brasil, Canadá, Rússia, Austrália e o Iraque, agora com companhias americanas tomando conta de sua produção, o mercado então começou a sentir queda nos preços do petróleo, principalmente devido ao mercado americano estar internamente inundado com o petróleo e o gás barato do folhelho. A era do shale havia começado. Como sempre acontecia quando os preços começavam a cair, todo mundo voltava seus olhos para a OPEP. Mas a OPEP já não era mais a mesma de antes. Carecia de certa coesão interna, liderança e direcionamento claro. A Venezuela, com a sua situação econômica frágil, não aceitaria reduzir a sua produção para tentar estabilizar o mercado. O acordo nuclear do Irã finalmente permitia que o Irã voltasse a exportar petróleo e o país precisava dessas receitas e também não aceitaria reduzir sua produção. Apenas a Arábia Saudita, Kuwait e Emirados Árabes tinham naquele momento condições de impor reduções para tentar influenciar os preços do mercado global. Acontece que Irã e Arábia Saudita são rivais regionais de longa data. Caso a Arábia Saudita reduzisse a sua produção para subir os preços no mercado global, ao mesmo tempo em que o Irã subia a sua produção, isso significava aumentar não só as receitas, mas a fatia de mercado dos persas. Os sauditas já tinham experiência. Nos anos 90 já haviam cortado por conta própria sua produção, sem serem seguidos pelos membros da OPEP. Consequentemente, perderam fatia de mercado e muito dinheiro. A rivalidade entre Riad e Teherã era um entrave a qualquer acordo. Após a reunião da OPEP em novembro de 2014, os preços do petróleo seguiam em queda livre. Em janeiro de 2015, já custava $50, menos da metade do que custava 6 meses antes. Uma nova guerra do petróleo havia começado, mas essa era econômica. A revista The Economist publicou uma famosa capa, estampando Sheikh versus Shale. Os demais produtores mundiais não entendiam por que os árabes não estavam tomando atitude para controlar a queda vertiginosa dos preços, mas logo viriam a entender. A estratégia ficava cada dia mais clara. Quem aguenta perder mais antes de quebrar? A indústria do shale americana era composta majoritariamente de pequenos produtores altamente endividados. Muitas dessas empresas foram imediatamente à falência. Tantas outras reduziram seus investimentos e muitos funcionários foram demitidos. Os saudistas acreditavam que o petróleo do shale tinha um alto break-even, um custo de equilíbrio de cerca de $70. No entanto, esses produtores se tornaram muito eficientes no meio dessa guerra econômica e contaram também com muito subsídio do governo americano. Reduziram seus custos, implementaram novas técnicas de perfuração, completação, fraturamento e modelagem geológica. Durante o choque de oferta de petróleo, a indústria passou a encarar mais o antagonismo entre ciclo curto e ciclo longo.
O ciclo curto era o cheio, decisões rápidas. Em questões de meses, poderia-se aprovar o projeto de um poço e perfurá-lo e colocá-lo em produção. Alguns poços chegavam a ser perfurados em 5, 6, 7 dias. Os custos caíram de 15 para 7 milhões de dólares em menos de 2 anos. No entanto, os reservatórios de folheiro se esgotavam rapidamente. Era uma lavra predatória. Precisava constantemente da perfuração de novos poços. Já o ciclo longo eram os grandes projetos offshore, os projetos de gás natural liquefeito, projetos que demoram cerca de 10 anos para serem colocados em produção. Custam 700 milhões de dólares, 7 bilhões de dólares. Mas uma vez colocados em produção, produzem por décadas, 30, 40 anos. Haviam projetos de ciclo longo no Brasil, na Malásia, no Golfo do México, no Mar do Norte. Todos planejados com o petróleo no cenário de 100 dólares, o novo normal. Durante o ano de 2015, inúmeros projetos de ciclo longo foram postergados ou definitivamente cancelados. No Brasil, a Petrobras suspendeu a perfuração de novos poços durante a queda abrupta dos preços do petróleo. Investidores e especuladores passavam a atuar com intensidade, comprando e vendendo posições, barris de papel. As oscilações de mercado se tornaram imprevisíveis para baixo e para cima. Os bancos não queriam mais investir nos projetos e havia um pessimismo alastrado quando, no final de 2015, o petróleo atingiu o patamar de 30 dólares por barril. Em fevereiro de 2016, Al-Naim declarou: "O mercado de petróleo é muito maior do que a OPEP. Vocês apenas não querem dividir o fardo." Teherã exigia que os demais produtores da OPEP reduzissem a sua produção, enquanto o Irã subia sua produção para compensar os anos de sanções econômicas impostas pelo Ocidente. Os países árabes recusavam abrir tal espaço para os persas. Enquanto isso, países como Nigéria, Rússia, Brasil viam suas receitas despencarem e seus projetos serem adiados. A Venezuela chegou a propor que a OPEP financiasse uma campanha ambientalista contra o fracking nos Estados Unidos. Foi exatamente neste período que a Petrobras e outras grandes petroleiras enfrentaram grandes prejuízos contábeis. Grandes baixas de impairment foram registradas, com o retorno esperado dos projetos sendo reduzido. Os anos entre 2014 e 2016 foram especialmente brutais para a Petrobras, e vou deixar aqui o link para o vídeo no qual discuto os anos de prejuízo da Petrobras. Nessa queda livre dos preços, os árabes sabiam que eles seriam os últimos sobreviventes, depois que todos os demais quebrassem. Em 2016, o recado foi finalmente entendido. Em abril, os ministros do petróleo da OPEP se reuniram em Doha, no Catar, com uma estratégia proposta para congelar a produção. Até a Rússia já havia se entendido com os sauditas, mas o Irã ainda relutava. Enquanto isso, o mercado tentava se reequilibrar. O colapso dos preços paralisou novos projetos, enquanto estimulou o aumento da demanda. Com a gasolina mais barata, aumentou a venda de caminhonetes e SUVs nos Estados Unidos. Na medida em que se alargava o desespero dos países produtores, se estreitavam os laços entre a Arábia Saudita e Rússia. O príncipe herdeiro Mohammed bin Salman disse ao presidente russo Vladimir Putin que a Rússia é um ator global importante e grande potência mundial, contrariando o que Barack Obama havia dito em 2014, que a Rússia era apenas uma potência regional. Em setembro de 2016, aconteceu em Argel, capital da Argélia, o Fórum Internacional de Energia, no qual o ministro da Energia russo, Alexander Novak, sinalizou que a Rússia estaria disposta a negociar e chegar a um acordo, desde que a OPEP tivesse seu próprio acordo antes. Horas depois, os ministros da OPEP fizeram uma reunião fechada e muito tensa, que culminou com uma decisão: o corte de 1 milhão de barris de petróleo por dia. O secretário-geral da OPEP, o nigeriano Mohamed Sanusi Barkindo, foi muito hábil para costurar esse acordo após 1 ano e meio de indecisões, principalmente porque as diferenças entre Riad e Teherã iam além dos cortes de produção.
A proposta final colocava uma cota alta para os iranianos, que os outros países sabiam que eles não iriam atingir tão cedo. E dessa forma, os persas conseguiram uma vitória, não impactando a sua produção, enquanto toda a OPEP estava comprometida com cortes. Semanas depois, a OPEP e mais 11 países produtores liderados pela Rússia se reuniram novamente em Viena. Lá, fecharam um acordo histórico. A OPEP se comprometeria com a redução de 1,2 milhões de barris de petróleo por dia e os demais produtores com um corte de 558 mil barris por dia. Esse acordo viria a ser conhecido como Aliança de Viena, ou OPEP+. Embora a OPEP+, não contasse com produtores relevantes como Estados Unidos, Brasil, China, Noruega e Austrália, o efeito devastador do choque do petróleo já havia recuado muito os investimentos em produção nesses países, principalmente no shale americano. Dessa forma, assim como os preços do petróleo despencaram em novembro de 2014, tornaram a subir em novembro de 2016. Em 2018, já haviam retomado ao patamar de $80 por barril. A tempestade havia passado. Os prejuízos das empresas, as quedas de arrecadações dos países investidores, as paralisações dos investimentos eram agora uma página a ser virada. Mas o mundo jamais esqueceria daqueles dias nos quais os árabes enfrentaram os Estados Unidos e arrastaram o mundo inteiro para uma guerra econômica, dos sheiks contra o shale. E se você gostou dessa história, e se você gosta de geopolítica do petróleo e energética, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que vai gostar, siga o canal para mais vídeos e até a próxima.